Hoje nós vamos fazer a reflexão de Lucas capítulo 18, Lucas 13, do 18 ao 21. Jesus dizia ainda: que é semelhante ao Rei de Deus, o que eu comparei. O semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, semeou na sua hora e que cresceu até se fazer grande. Grande planta, as árvores do céu vierem fazer ninho nos seus ramos. E disse ainda: o que direi que é semelhante ao Rei de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou, a misturou em 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente observa uma coisa: o grão de mostarda. O grão de mostarda ele é pequeno. Aí diz que o grão de mostarda ele vai crescendo, crescendo devagar, com questão de tempo. E com o tempo, diz aqui a palavra de Deus, aquele ele se torna um grande, né? E ali ele serve até de ninhos para os passarinhos, né? Jesus, ele nos dá dando uma lição na nossa vida, nos ensinando. A Bíblia, eles nos ensina. Se você quer começar uma fé religiosa, se aproximar de Deus, comece devagarzinho. Comece com um grão de mostarda, pequenozinho, mas com determinação. Comece devagarzinho, devagarzinho. Aqui fala o grão de mostarda é questão com o tempo. Você tem de ter paciência. Com o tempo, você vai crescer na sua fé sem você perceber. Aí que você fica determinado, vai se apaixonando, amando Deus. E quando não, você vai ser um abrigo para muitas almas. Porque você vai ser um instrumento de Deus. Tem muita gente que começa aquela empolgação rápida quando entra no Reino de Deus, se entrega logo dizendo: olha, eu me entrego a minha vida a Jesus e não sei o que, e glorifica e diz que ama a Deus. Aí vai passando o tempo. Aí quando o tempo vai passando, a pessoa vai desmoronando, caindo e tudo, se acaba a fé. Porque virou uma fé só de empolgação. Não virou uma fé raiz, uma fé mesmo em Cristo Jesus. Por isso, e outra coisa, paciência. Se você ainda não chegou o que você queria chegar, tenha paciência, muita paciência. Você que vai começar um trabalho para o reino de Deus. Está começando um trabalho para o reino de Deus. Primeira coisa você tem de plantar. E outra coisa, começar de pouquinho, devagarzinho, mas com determinação, com empolgação mais do Espírito, não da carne. Tem a empolgação da carne e a empolgação do Espírito. Pela empolgação do Espírito. E comece aquele trabalho devagar. Vá começando aos pequenos, o grão de mostarda. Aí e tendo paciência, rezando, orando, trabalhando por reino de Deus. Aí com o tempo, você vai ver os seus frutos. Os frutos, gente, não caem da noite para o dia, nem do dia para a noite. Os frutos caem com o tempo. E você tem que ter paciência com os seus frutos. Você tem de começar devagarzinho, e aquele devagarzinho, com poucas pessoas, com pouco trabalho, devagarzinho a oração. Quando você vai amando, apaixonando por Deus, você vai crescendo naturalmente, porque você quer estar perto de Deus. Por isso, é uma coisa muito equilibrada. Tem de ter o equilíbrio na fé. O equilíbrio. Quantas coisas começou com aquela coisona toda e hoje estão acabadas? Quantas coisas começou com aquele barulhão todo e hoje estão lá no chão? Porque faltou uma estrutura, faltou o Espírito de Deus, faltou a sabedoria de Deus. Por isso, tenha sabedoria diante de Deus. Olha, muitas vezes, quando a gente é fiel a Deus, começa devagarzinho. Eu me lembro muito bem um santo da igreja chamado São João 23. Eu lendo sobre ele era um papa. E o sonho dele, daquele papa, ele era ser só um padre de uma paróquia. E ele começou a fazer um grande trabalho naquela paróquia. Ele era um padre na época. E ele fazia um trabalho por amor. Começou com um grão de mostarda. São João 23. Começou ali, devagarzinho, amando a Deus, sendo fiel. A palavra de Deus é bem clara: seja fiel no pouco, Deus te confiará mais. São João 23 foi um exemplo para mim. E ele começou ali naquelas capelas, sendo fiel na sua paróquia, trabalhando no Reino de Deus.
e ele recebeu outro chamado. O trabalho dele se expandiu tanto que ele recebeu outro chamado de ser bispo. E ele começou a ser bispo de uma diocese. E ali foi montando a sua mão, a mão de Deus. Ali o seu trabalho foi edificando. Aquele homem foi fiel. Com o tempo, aquele homem se tornou cardeal. E ali ele se tornou cardeal. Era aquele que ia escolher os papas. E com o tempo, aquele homem se tornou um papa. E não só um papa, se tornou um santo papa. Ele se chama São João 23. Por quê? Porque foi fiel a Deus. No seu discurso, ele dizendo assim, em duas suas homilias, diz, olha, nunca quis ser um papa, nunca quis ser um bispo, só o que eu queria ser era um padre que amava os meus paroquianos, um padre que servia na paróquia, que servia com todo amor. Esse era o meu projeto, mas o projeto de Deus era eu ser um papa. E aquele homem chegou à santificação. Como? Com um grão de mostarda. Lá de baixo. Plantado de baixo. O sonho não era, ele nunca sonhou ser papa. O sonho dele era só servir na pequena coisa. Mas o projeto de Deus era outro. Mas o homem era tão fiel a Deus que Deus disse, olha, você não é ser só um grãozinho aqui não. Você vai crescer. E aquele grão de mostarda foi crescendo até ele chegar no último degrau católico. Ser o papa. E um santo papa. Um santo. Para ver o amor e a fidelidade de Deus. Tem gente que quer chegar lá em cima, no topo. Cuidado com isso. Olha o grão de mostarda. Jesus ele é muito inteligente. Jesus está nos ensinando. Plante o grão de mostarda. Comece devagarzinho. Vá devagarzinho. Vá com amor e determinação. E crescendo. Quanto mais cresce, mais... Agora tem uma coisa. Quanto mais cresce, mais responsabilidade tem. São João 23 teve isso. Quando ele mais cresceu, mais responsabilidade ele teve. Ele tinha a responsabilidade de um padre. Com o tempo ele foi exigido como bispo. A responsabilidade aumentou. E tudo que vai crescendo na sua vida vai também tendo responsabilidade. Pois plante o grão de mostarda e seja fiel a Deus. Se você não reza ainda, comece a rezar. Comece de pouco um pouquinho. Mas com o tempo, com a mentalidade com o tempo aumentar. Aí aumentou com o tempo, aumenta de novo. O grão de mostarda é assim, ele vai. Agora não seja um grão de mostarda estéril. O que é um grão de mostarda estéril? É aquele pequeno e vai morrer pequeno. Não é. O reino de Deus é como Paulo diz, é um progresso. Começa de pequeno, vai crescendo, crescendo, crescendo. Esse é o progresso de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.